Todos que conhecem, essa matéria é conhecida também como paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Queridos, esta é uma matéria muito importante, mas nós sabemos que é um pouco negligenciada. Mas agora estaremos sintetizando aqui sobre esta matéria. Todos nós sabemos da importância que o Espírito Santo tem na história, que o Espírito Santo tem, a importância do Espírito Santo na redenção do homem. Então, vamos observar que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo e os seus nomes, aqui já citei 3 nomes que o Espírito Santo é chamado. Vamos lá. Espírito de Deus, porque ele provém de Deus. Também falamos que ele é o Espírito de Cristo, porque ele é enviado em nome de Cristo e também enviado por Cristo. Espírito Santo, já diz o nome, que a sua principal atividade é a santificação do homem. Nós também vamos conhecer um dos nomes dados ao Espírito Santo, é o Consolador, que você vai encontrar em João capítulo 14, versículo 16, quando Jesus estava para ser assunto aos céus, os discípulos tristes, e Jesus diz que ele enviaria o outro Consolador. Consolador, no grego, significa aquele que estará do lado de alguém, para consolar, para ajudar, ok? Espírito da verdade, porque ele conduz o homem a conhecer a verdade que é Cristo. Espírito Santo da promessa, Espírito da promessa, porque ele é a promessa que Deus prometeu que enviaria. Vamos bem, vamos lá. O Espírito Santo na Bíblia tem alguns símbolos, e dentre alguns símbolos que todos nós conhecemos, todos nós sabemos, é como o fogo. Nós sabemos que o fogo tem o seu simbolismo. O fogo queima, arde. O Espírito Santo tem este papel na vida do crente, trazer a purificação. Ele é também conhecido como o seu símbolo como vento, porque o vento tem o seu significado. A água purifica, a água limpa. Então, todos nós sabemos que esses símbolos revelam quem, ou melhor, revelam a atividade, o papel do Espírito de Deus na vida do crente. E você vai olhar para o seu modo que existem também outros símbolos. A pomba, ele é também sendo simbolizado como a pomba. Se você for mais adiante, vamos também conhecer o papel do Espírito Santo no Velho Testamento. Você vai identificar que o Espírito de Deus não habitava no homem, mas sim vinha sobre o homem para o capacitar para algumas atividades específicas, mas retornava. Mas todos nós sabemos que Jesus, quando foi assunto ao céu, ele enviou o seu Espírito. Observe que Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Este poder seria transmitido aos discípulos através do Espírito Santo. E você que conhece muito bem, você vai saber que lá no livro de Atos, Jesus cumpre a promessa que foi dita pelo profeta Joel. Joel capítulo 2, você vai entender que o Espírito Santo, ele é concedido ali em Atos capítulo 2, onde é o dia de Pentecostes, quando todos os discípulos tímidos, recebem o revestimento. E aí você vai olhar no seu módulo sobre o Espírito Santo na experiência do homem. Você vai entender comigo que os discípulos estavam trancados, os discípulos estavam tímidos, medrosos, e
você vai entender comigo que o Pedro que nega Jesus, depois que recebe esse batismo com o Espírito Santo, já é outro Pedro, porque o Espírito Santo, na experiência do homem, ele traz convicção. Observe que Jesus falou que o Espírito Santo é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Vamos lá. O batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência que o crente recebe de Deus. O batismo com o Espírito Santo vem com a finalidade de trazer a capacitação do alto. Pois bem, o batismo com o Espírito Santo não vai trazer a santificação ao crente, mas com o batismo, a santificação ela vai se tornar mais intensa, vai se tornar algo maior. Ok? Você sabe que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. E por falar em línguas estranhas, quero comentar contigo sobre os dons espirituais. Todos nós sabemos que são dons com três finalidades: edificar, confortar e fortalecer. Todos nós sabemos, você vai olhar no seu módulo, as categorias dos dons espirituais. Você vai ver e vai identificar que existem algumas diferenças dos dons. Pois bem, os dons espirituais são divididos em três classes. Grave muito bem isso. Dons de revelação. Nós sabemos, vale a pena ressaltar, que existem 9 dons espirituais registrados no livro de Coríntios. Vamos lá. E esses 9 dons estão separados em 3 classes. A primeira classe é dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, a palavra de ciência e discernimento de espíritos. A segunda classe é os dons de inspiração, que é a variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Terceira classe, dons de poder, fé, operação de maravilhas e cura, e dons de orar. A palavra da sabedoria, nós sabemos que é a sabedoria que vem do Espírito de Deus. A palavra da ciência, esta é um dom muito interessante, onde o Espírito de Deus capacita alguém a ter a ciência daquilo que muitas das vezes não compreende. Discernimento de espírito, todos nós sabemos que é um dom muito importante para que a igreja não venha a ser confundida. Variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia, que tem a finalidade de confortar, para te edificar a igreja. Então, fé, operação de maravilhas, dons de curar. Pois bem, queridos, você que tomou agora esta aula, pequena aula, você vai olhar no módulo, pesquise, dá uma olhada no módulo, porque você vai ser bastante abençoado. Ok? Deus abençoe